Olá, a gente inicia agora a aula da semana 1 do PET volume 6. Esta aula está relacionada à ecologia e o conteúdo está no PET. Esse PET é encontrado no site Estude em Casa, né? Então, o tema ecologia, primeiro a gente precisa definir o que significa esse termo. Então, a palavra ecologia ela foi criada em 1869 pelo biólogo alemão Ernst e ele provém de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e, no sentido mais amplo, ambiente, e logos, que quer dizer ciência ou estudo. Assim, ecologia significa ciência do ambiente, ou, numa definição mais completa, a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Também pode ser definida como ciência que estuda os ecossistemas. Então, a maioria dos organismos pluricelulares, ou seja, aqueles organismos que são formados por várias células, os animais, as plantas, por exemplo, a maioria deles é formado por grupos especializados de células. Esses grupos especializados, eles formam os tecidos. Os tecidos, eles se unem, se agrupam, formando os órgãos. Então, a gente consegue obter sistemas grandiosos, né, mais complexos, desempenhando funções mais complexas também. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Essa imagem também está lá no PET e ela representa o nível de organização dos seres vivos. Então, a gente tem aqui representado a menor estrutura que forma tudo, tanto a matéria viva quanto a matéria não viva. Então, nós temos o átomo como a menor estrutura que existe, conhecida hoje, né? Os átomos, eles se organizam, se ligam formando as moléculas. Essas moléculas também elas podem se organizar, formar substâncias. Então, a partir daqui, a gente pode ter, né, a produção de estruturas celulares. Então, esses organoides, que também podem ser conhecidos como organelas, são estruturas que vão desempenhar funções específicas dentro da célula. Então, aqui a gente tem a célula. A célula ela é composta por várias estruturas e vários organoides. Uma célula tem vários organoides, pode ter, né? E essa célula, então, ela é a menor estrutura viva que a gente conhece. Quando a gente tem a união de células para desempenhar uma função específica, a gente tem um tecido. Então, no nosso corpo, por exemplo, nós temos vários tecidos, tecido epitelial, muscular, nervoso, que são formados por células semelhantes que vão desempenhar um papel específico. Esses tecidos, eles vão se unir, né, e vão formar o órgão. Então, no nosso corpo, a gente tem vários órgãos formados por tecido. Esses órgãos também que desempenham uma função específica, por exemplo, nós temos estômago, intestino, são órgãos do sistema digestório. Então, esses órgãos, desempenhando um papel específico, também eles formam um sistema. Então, nós temos vários sistemas no nosso corpo desempenhando funções diferentes. O conjunto dos sistemas, né, vai formar o organismo, que é a pessoa, o ser humano, né? Agora, várias pessoas, vários organismos convivendo juntos da mesma espécie, então aqui nós temos vários organismos da mesma espécie, apesar de variações que existem dentro da espécie, a gente vai ter a chamada população. Então, a população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Agora, uma população vivendo com outras espécies, né, interagindo com outras espécies, a gente chama de comunidade. Né? Então, as espécies, né, de uma determinada região. Agora, a interação mais ampla dessas espécies, né, com fatores tanto bióticos como abióticos, que é água,
e fatores bióticos, que são os seres vivos, né? Isso tudo forma o ecossistema. E os ecossistemas do planeta formam a biosfera, né? A parte relacionada à vida do planeta, tá? Então, a maior parte dos estudos ecológicos preocupa-se com as relações que ocorrem em níveis de organização que vão além do organismo. Então, além do organismo seria comunidade, que é a interação de vários organismos, e ecossistema, que é a interação de uma população com outras populações. Então, definindo o que seriam esses termos que foram falados, né? O ecossistema ele compreende comunidades e os componentes não vivos de determinada área geográfica, de uma determinada região. Biosfera já é um nível de organização mais abrangente, constituído por todos os ecossistemas do planeta. Agora, hábito, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? O hábito, ele está relacionado ao lugar, ao espaço físico, à região, aquele determinado lugar onde vive uma espécie. É caracterizado por componentes bióticos, os seres vivos, abióticos, que são aqueles componentes não vivos, né? Por exemplo, as condições de luz, temperatura e umidade. Então, esse conjunto daquela espécie interagindo naquele ambiente é o hábitat. Já o nicho ecológico, ele vai compreender tudo, ele vai além do hábitat. Ele compreende o que a espécie faz dentro daquele ecossistema, ou seja, o que ela come, onde ela se localiza ali naquele ambiente, como e que momento do dia isso ocorre, se ela tem hábito noturno ou diurno, como se interrelaciona com as demais espécies do ambiente, quando e como se reproduz. Então, é tudo que aquele ser vivo realiza para ele se manter vivo. Né? Ele se alimenta de quê? Ele necessita caçar, ele interage de uma forma harmônica com outra espécie. Então, tudo isso, tudo que aquele ser vivo faz para se manter vivo, está relacionado ao nicho ecológico. Tá? Nos ecossistemas, o meio biótico, são os seres vivos, né, está dividido em três categorias. Então, os seres vivos eles podem ser produtores, ou consumidores, ou decompositores. Acredito também que vocês já tenham ouvido falar nessas três palavras. Então, o que seriam os produtores? Então, eu tenho aqui, isso aqui é uma cadeia alimentar, uma teia alimentar, né, na verdade. E aí, o produtor dessa teia alimentar, ele vai ser aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento, consegue trazer a energia para o seu organismo, por exemplo, através da fotossíntese. Então, aqui nós temos a planta vegetal, que é o produtor. Então, o único produtor aqui é esse vegetal. E a partir dele é que a energia ela entra na cadeia alimentar. Então, a energia para manter os demais seres vivos, ela vai entrar na cadeia alimentar a partir do produtor. Então, aqui nós temos o produtor e aqui a gente tem a setinha mostrando a energia sendo transferida. Então, quando esse animal, né, todos esses três aqui são animais, então eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles precisam ingerir esse alimento, e aí a gente chama também de consumidor. Então, esses três aqui são consumidores, e como esse inseto, né, ele se alimenta do vegetal, essa energia do vegetal passa para ele quando ele se alimenta, ele é o primeiro aqui da cadeia alimentar. Então, a gente chama esse animal como consumidor de primeira ordem, ou seja, consumidor primário. Esse consumidor primário, ele conseguiu absorver parte da energia da planta. Então, essa energia ele utiliza para se manter vivo, para reproduzir,
para crescer, para se desenvolver. Quando esse consumidor primário, ele serve de alimento para este animal aqui, ó, que é o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem, a energia desse animal ela é transferida através desse processo. Então, o consumidor que se alimenta de outro animal, ele é o consumidor secundário. Aqui nós temos até o consumidor terciário, de terceira ordem, que é o animal que se alimenta deste outro animal aqui. Então, essa energia também do corpo dele é transferida através da ingestão desse animal, né? Agora, a gente tem essas setinhas que vêm para esses fungos e bactérias aqui, ó. De todos eles vem essa setinha. O que significa isso? Significa que qualquer um desses seres vivos aqui, quando morrer, eles vão servir de alimento para esses aqui. Então, esses são os decompositores, ou seja, eles decompõem a matéria orgânica. Depois que aquele ser vivo ali morre, ele serve de alimento para os decompositores. Então, a energia do corpo desses animais, né, do vegetal aqui, ela é transferida, ela é utilizada por estes decompositores. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar mostrando o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o decompositor, os decompositores, né? A gente consegue classificar todos esses seres vivos aqui. Então, eu trouxe um vídeo. Esse vídeo ele é sugestão do PET, que vem trazendo esse conteúdo um pouco mais aprofundado, que é sugestão para vocês assistirem também. Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Hoje vamos falar de alguns conceitos básicos sobre a ecologia. A palavra ecologia deriva de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ao pé da letra, significa estudo da casa. A ecologia é uma área dentro da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Esse estudo é dividido em duas partes, alelobiose e ecobiose. A alelobiose nada mais é do que o estudo das relações estabelecidas de ser vivo para ser vivo, enquanto que a ecobiose é o estudo das relações estabelecidas entre ser vivo e o meio ambiente. E a alelobiose ainda pode ser dividida em duas partes, xenobiose, que é o estudo das relações dos seres de mesma espécie, e a loiobiose, que é o estudo das relações entre seres de espécies diferentes. Vamos agora ver alguns conceitos básicos de ecologia para facilitar a compreensão desse estudo. Definimos por espécie o conjunto de seres com características morfofisiológicas parecidas e com capacidade de se reproduzir, formando descendentes férteis. Ou seja, o resultado dessa geração também tem que ser capaz de se reproduzir. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão presentes no mesmo local. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações de espécies diferentes presentes no mesmo local. Já o ecossistema é a unidade ecológica básica, formada por componentes bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, como temperatura, água e luz. E se pegarmos todos os ecossistemas do planeta, teremos a biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Vamos entender agora os componentes bióticos de um ecossistema. Em outras palavras, estamos nos referindo aos seres vivos.
Os seres vivos de um ecossistema, eles podem ser divididos em 3 grupos diferentes: o grupo dos produtores, o grupo dos consumidores e o grupo dos decompositores. Os produtores são os seres autótrofos, seres capazes de produzir seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, como plantas e alguns protistas, que através da luz solar produzem seus compostos energéticos através de moléculas orgânicas. Os consumidores são os seres heterótrofos. Eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. E para obter energia, eles precisam se nutrir dos produtores, ou então de outros consumidores. Basicamente, muitos seres que são considerados consumidores vão se nutrir dos produtores. No entanto, existem outros consumidores que se nutrem daqueles consumidores que se alimentaram dos produtores. Por exemplo, imagine que existe um determinado local uma planta, e essa planta ela funciona como fonte de energia para um artrópode, que pode ser um gafanhoto, que por sua vez é um consumidor primário, e esse gafanhoto vai servir de alimento para um anfíbio, que também é um consumidor. Incontestavelmente, todos esses organismos irão morrer. E quando isso acontecer na natureza, eles irão sofrer a ação de bactérias e fungos, que representam o grupo dos decompositores, que são seres heterótrofos. Eles são fundamentais no planeta, reciclando a matéria orgânica para que ela se torne novamente disponível ao ambiente. Sem eles, não haveria uma reciclagem dessa matéria morta e a matéria dos seres ficaria parada, e não voltariam ao meio para fazer parte de novas estruturas orgânicas e inorgânicas. Voltaremos aos conceitos. Habitat é o local onde uma espécie vive. Por exemplo, o camelo ele vive no deserto, então o deserto é o habitat do camelo. Biótopo é o local onde uma comunidade vive, e esse local onde essa comunidade vive contém características físico-químicas peculiares. Por exemplo, um rio onde vivem diversas populações de peixes e espécies diferentes em conjunto. Essas populações formam uma comunidade que vive naquele rio, que tem como características físico-químicas peculiares. Essas características podem ser temperatura, luminosidade, pH. Então, esse rio representa o biótopo. Outro conceito é o diecótopo. É um local de transição entre dois ecossistemas. A praia, por exemplo, é um ecótopo. É o local de transição entre um ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. E para finalizar, temos o conceito de nicho ecológico, que é muito importante no estudo dessa ciência. Ele representa o modo peculiar de vida de uma determinada espécie. Toda espécie em seu habitat, ela tem uma série de atividades que são características e específicas delas. Neste caso, toda espécie em seu habitat tem limites de tolerância, limites de variação de temperatura, de pH, de luminosidade. Além disso, essas espécies mantêm relações ecológicas com outras espécies. Uma espécie ela tem um predador natural, ela tem uma presa natural. Além disso, toda espécie tem uma época apropriada para a reprodução. Ou seja, todas as características que caracterizam uma espécie formam o nicho ecológico dela. Muitos ecólogos eles dizem que o nicho ecológico equivale à profissão da espécie, ou seja, tudo o que ela executa no ambiente onde ela vive. Já o habitat seria como se fosse o endereço daquela espécie. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.
mais um videozinho que é sugestão do PET. Fala, minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta aula vamos falar sobre dois conceitos ecológicos muito importantes, que é população e comunidade. População e comunidade são conceitos importantes para você que está estudando ecologia, porque são conceitos que vai estar basicamente em todo o conteúdo. O que vem a ser população? População é o conjunto de indivíduos que habitam o mesmo local ao mesmo tempo. E vou mais além. População quer dizer que esses indivíduos, além de habitar o mesmo local ao mesmo tempo, eles também podem se reproduzir e deixar descendentes férteis. Essa galera aqui da mesma população, eles são da mesma espécie e eles devem estar no mesmo local, porque um indivíduo só não forma população. Então, a população são vários indivíduos de uma mesma espécie habitando o mesmo local, como, por exemplo, aqui esse pássaro louco, ele está com seus dois amiguinhos formando uma população. Já na comunidade, vai existir um conjunto de populações. Aqui você pode ver os três pássaros loucos, eles estão aqui, além de estarem entre eles, também possuem uma borboleta que proporcionalmente é maior que eles, mas é uma borboleta. Essa árvorezinha aqui alegre e essas duas graminhas aqui que está parecendo duas coroas. Então, como aqui possui mais de uma população, nós chamamos isso de comunidade. O que vem a ser comunidade? É um conjunto de várias populações. Esses indivíduos devem estar também no mesmo local, porque se os pássaros loucos estivessem sozinhos, não seria uma comunidade e sim uma população. Então, comunidade é um conjunto de populações que estão no mesmo local ao mesmo tempo. Resumindo, população, seres vivos da mesma espécie que habitam no mesmo local ao mesmo tempo, podem se reproduzir e deixar descendentes entre eles. Comunidade, conjunto de populações que habitam o mesmo local ao mesmo tempo, certo? Essa foi mais uma aula do Estudar Mais Biologia. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima. Tchau! Fala, minhas bases nitrogenadas. Seja bem-vindo ao... Então, ainda se depois dessa aula ainda teve alguma dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigada por assistir. Vou deixar esse vídeo disponível. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.